Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, agora para a gente destacar o setor sucroenergético. Parece que está começando aí um momento interessante para o setor. Será que é o início de uma retomada do crescimento? Será que vem boas notícias para 2016? Quem responde para a gente, quem conta o que está acontecendo, que mudanças são essas aí no setor que vem sendo registradas, é o João Oswaldo Baggio, diretor-presidente da G7 Agro. Muito boa tarde para você, Baggio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Podemos considerar o início de uma retomada, Baggio, ou ainda é cedo para falar disso? Boa tarde, Alexander. Boa tarde, ouvintes do Notícias Agrícolas. Realmente umas notícias e uns eventos que vêm ocorrendo agora nesse fim de safra que dá um alento aí ao setor sucroenergético, e a gente espera que esse alento, que esse respiro que estão dando agora aí, o mercado vem dando para o setor, tomara que ele permaneça aí na próxima safra 2015-16, aí, se Deus quiser. Muito bem, então vamos analisar item por item. Vamos começar com o etanol. É um dos poucos momentos que a gente está vendo aí que o etanol está dando margem positiva para as usinas, Baggio. Perfeito. Você vê que o etanol, o hidratado e o anidro com uma demanda firme aí, porque é misturada a gasolina, e o hidratado porque aí, esse ano aqui nós tivemos a redução de ICMS igualitária, a equalização do ICMS de Minas Gerais com São Paulo. Então isso também fez com que o etanol hidratado tivesse um bom aí aumento de consumo em Minas Gerais. A região sudeste como um todo, que corresponde aí a quase 80% do consumo de etanol brasileiro, ele foi muito bem consumido esse ano, vamos dizer assim, porque a margem de 70% com relação à gasolina estava compensando, então o consumidor correspondeu com isso e acelerou o consumo de etanol hidratado. Isso fez com que os preços se mantivessem firmes ao longo do tempo, ao longo da safra, ao longo do ano, e numa época que até o início da safra o açúcar não remunerava muito bem o setor, porque estava em baixa aí. Então foi uma safra atípica, inclusive, que sempre é uma safra, vinha nos últimos anos sendo uma safra açucareira. Esse ano aqui vai ser a primeira vez aí que eu vejo aí nos últimos 4, 5 anos uma safra mais alcooleira do que açucareira. E agora com aí as telas de Nova York, a ICE lá de Nova York, a partir de outubro, que são as telas que balizam já a entrega março de 2016, com recuperação nos preços. Esses preços refletiram tanto no mercado externo como no interno. No interno hoje nós temos uma saca de açúcar em torno de R$ 77, e as telas lá ICE, que estavam aí andando na faixa de 10, 11 centos de dólar, hoje estão batendo aí 14 centos de dólar, 14,5 centos de dólar, com uma recuperação muito boa para o setor. Enfim, são notícias, são boas notícias, perspectivas já consolidadas aí por vários analistas internacionais de uma demanda maior por açúcar do que uma demanda maior do que a produção, em torno de 4 milhões de toneladas vai ser o déficit estimado. Isso deu suporte no preço no mercado internacional. Problemas climáticos aí em Malásia, em Tailândia, também afetando a produção, inclusive na China. Então isso deu suporte no mercado internacional para açúcar, e esse suporte vai permanecer aí ao longo dessas próximas meses aí, e vai entrar o ano que vem e vai pegar safra com preços bons no açúcar. No caso do etanol, a gente vê aí que agora vamos entrar numa entre-safra. Talvez a gente tenha aí fôlego para passar essa entre-safra sem estresse de oferta. Talvez aumente um pouco o preço. E aí vamos entrar naquela de mercado. Caso o etanol se torne menos competitivo que a gasolina, o pessoal vai voltar a consumir gasolina, e aí o mercado, como vai ser o grande balizador aí de preços finais aí para o etanol, tanto para o consumidor como no preço no portão da usina. Mas, como eu digo desde o começo,
são notícias boas que o preço do etanol hoje remunera melhor, o preço do açúcar remunera melhor. É uma margem hoje que as usinas estão tendo na venda do etanol com margens positivas. Apesar do preço hoje estar até muito bom, você tem que fazer uma análise da safra inteira numa usina. Então você tem que pegar o preço médio de venda do açúcar e o preço médio de venda do etanol. E tem usinas aí que a gente sabe que está aí preço médio de venda na faixa de 1,40 no caso do etanol, até 1,55. Mas já é muito melhor do que você vender como vendia anteriormente, com margens aí nulas ou negativas, que foi a safra anterior. É isso que eu ia perguntar. Então é um alento, não sim, Alexandre, é muito bom. Baggio, não é uma margem estratosférica capaz de mudar a situação do setor do dia para a noite, mas pelo menos já é positiva, né? No caso do etanol. Sem dúvida. Não é, e te falo outra, não é porque o ano que vem as perspectivas são de você operar no azul que você vai recuperar uma situação drástica que foi esses últimos 5 anos do setor aí, com preços sendo regulados aí em combustíveis. Isso afetou seriamente tanto a empresa Petrobras, que até você vê com a situação da Petrobras hoje, e o setor privado do sucro energético foi quase à falência, com muitas empresas fechadas, várias, acho que 90% do setor hoje em recuperação judicial, indústrias aí multinacionais que investiram nesse setor também com sérios prejuízos aí na casa de bilhões, colocando ativos à venda, enfim, sem uma política clara para o setor, sem uma segurança jurídica para o setor, não só para esse setor, mas para todos os setores do Brasil produtivos, sem políticas claras e sem segurança jurídica, sem regras claras no jogo, nenhum investidor investe sabendo que ele não sabe o que vai ser lá na frente. Então, quer dizer, precisa, um alento, é uma perspectiva melhor, mas eu acho que o setor tem que ter políticas claras, tem que ter segurança jurídica, e para poder retomar, inclusive sair dessa situação crítica que está, retomar fôlego e poder continuar investindo em tecnologia, investindo em produtividade, que a meta do Brasil é ser um país de fornecer alimentos e energia para o mundo. A gente tem condições de fazer isso, vem aí o álcool de terceira geração, enfim. Então aí vamos para frente aí com toda a segurança aí que a gente pode ter para fazer a coisa andar, desde que tenham regras claras nesse mercado. Ou seja, são fundamentos positivos, mas não é ainda momento de comemoração, né, Baggio? Não é momento de comemoração ainda não. A gente tem que saber muito bem quais serão as regras para poder investir, mas já é um alento. Muito bem. Bom, você falou aí da média do preço do etanol, 1,40 a 1,50, que é positivo, né, essa margem. E o açúcar, como é que estão os preços hoje no Brasil? Lá em Nova York a gente tem visto que está se recuperando bem, né, em função de toda essa questão que você já colocou aí de oferta menor que demanda, né, Baggio? Sim, preços hoje aqui no mercado interno do açúcar na faixa de R$ 77, R$ 78 a saca, uma recuperação muito boa, e preços médios aí também na faixa de 55, 56 aí é o preço. As perspectivas desses preços novos aí continuar nesses preços e até com um pouco aí uma oscilação talvez até positiva mais para frente aí, conforme as condições climáticas aí de outros países foram se apresentando e consolidando perdas aí talvez até um pouco mais severas do que a gente está esperando. Isso faz com que o mercado reaja aí positivamente. E esse valor que você citou de média de negócios para o açúcar é acima da margem também? Ou é margem positiva? É acima da margem. É acima da margem, sim. É uma coisa que faz com que hoje, depois de muitos anos, aí tanto agora o açúcar como o etanol passem a operar aí, vamos falar no azul, né? Pois é. Tanto o açúcar e o etanol. Ô Baggio, remunerando. Mas pelo que você está acompanhando aí em termos de informações de mercado, enfim, é uma tendência que continua para 2016?
Essa é uma tendência que eu acredito que se consolida agora, já essa tendência de trabalhar no azul, vamos dizer assim, e eu acho que não tem volta não. Eu acho que agora a tendência é porque você vê, no caso do açúcar, tem um déficit de 4 milhões de toneladas aí entre produção e consumo para esse ano. E o etanol aí, com os preços livres de combustíveis, então você tem aí, você pode operar, você solta o mercado se regula, mas mantendo margem de ganho para as usinas e para todo o setor, né, produtivo. A gente fala na cadeia inteira, né? Quando a gente fala setor sucroenergético, a gente abrange a cadeia inteira. Você faz desde a usina até o produtor. Então é uma tendência, sim, de consolidação, de melhoras de preço, e que faz o setor respirar, mas não que é uma coisa que vai reverter um quadro nefasto aí que vem vindo já há 5 anos aí, tá? E a gente... É um alívio, é um alento para que a coisa mude, desde que haja políticas claras para o setor. No Parque Canavieiro, principalmente na produção canavieira, a gente tem visto aí safras consecutivas de crescimento pequeno, às vezes até vegetativo mesmo, né, Baggio? Isso vai estimular investimentos para um crescimento, um desenvolvimento maior das lavouras e um crescimento de produção em termos de área? Sem dúvida nenhuma. Quando você tem margem, quando você opera e obtém lucro, então o que você faz? Você reinveste esse lucro no Parque Canavieiro, renovando o Parque Canavieiro. É tão dado, até muito bom a sua posição, foi muito bem colocada. Se você observar ao longo aí dos últimos 5, 6 anos, a produção total do Brasil em milhões de toneladas de cana, ela varia aí de 610, 612, 590, 595, quer dizer, vamos dizer, ela está estagnada. Por que está estagnada? Porque não teve aumento de área, a renovação do Parque Canavieiro foi muito ruim. O ideal é 20, 25% de renovação ao ano, porque o ciclo da cana é de 5 anos. Você não renova isso. Eu vejo aí, eu conheço áreas aí que tem cortes aí de 9, 10 anos ainda sendo cortados, quer dizer, a produtividade por hectare dessas áreas é de 50, 40 toneladas, quando a média do Brasil é 80. Enfim, você tendo o mercado sendo regulado normalmente, sem esses atropelos, essas amarras que houve aí no passado, agora recente, você vê que o mercado ele se autorregula, ele gera lucro, gera emprego, gera imposto e gera o que também no Parque Canavieiro, no caso, você renova o Parque Canavieiro, você aumenta a sua quantidade de cana produzida sem precisar aumentar a área, só basta renovar, adubar, que não foi feito nem a adubação necessária, muito menos a renovação. E no parque tecnológico da indústria também, você investe em melhores moendas, você investe em mais tecnologia de extração de caldo, você investe mais em extração nas destilarias, enfim, buscando uma competitividade melhor e uma extração de quanto maior de litros de etanol por tonelada de cana e quilos de açúcar por tonelada de cana. Muito bem. João Oswaldo Baggio, muito obrigado, viu, pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Boas notícias para o setor. Não é ainda uma mudança ou que o setor vai sair da crise do dia para a noite, mas pelo menos já começam a aparecer pontos positivos aí que pode ajudar numa retomada do crescimento em 2016 e a gente conta com isso. Por enquanto, muito obrigado, viu, Baggio? Sempre à disposição, querido. Só me chamar quando precisar. Tá joia. Um abraço para você. Até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços do açúcar, então, lá em Nova York, já que temos a referência internacional. Para março, 15,31 centavos de dólar por libra-peso, hoje perdendo 13 pontos. O maio perde 13 pontos também a 14,83. O julho, 14,48, caindo 17 pontos. Outubro, 14,43, queda de 22 pontos. Mas a tendência é positiva, como lembrou o Baggio aí, a gente tem uma condição de demanda maior do que a oferta no mercado internacional e isso dá uma força, uma sustentação aí para os preços do açúcar lá no mercado internacional. Vamos aproveitar Nova York e conferir os preços do café também. Nesse momento, café trabalhando aí entre o positivo e o negativo. Primeiro vencimento tentando se manter do lado azul da tabela, 25 pontos de alta, 117,15 centavos de dólar por libra-peso. O março, 119,40.
uma perda de 50 pontos, o maio 121,65, 40 pontos de baixa, e o julho 123,80, perdendo aí 35 pontos. São os números, portanto, de andamento do mercado. Esses números não são ainda de finalização. Assim que o mercado fechar, todas as informações estarão disponibilizadas aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.